Paulo Coelho, O Alquimista. Prefácio. É importante dizer alguma coisa sobre o fato de O Alquimista ser um livro simbólico, diferente de O Diário de um Mago, que foi um trabalho de não-ficção. Durante 11 anos de minha vida estudei alquimia. A simples ideia de transformar metais em ouro, ou de descobrir o elixir da longa vida, já era fascinante demais para passar despercebida a qualquer iniciante em magia. Confesso que o elixir da longa vida me seduzia mais. Antes de entender e sentir a presença de Deus, a ideia de que tudo ia acabar um dia era desesperadora. De maneira que, ao saber da possibilidade de conseguir um líquido capaz de prolongar por muitos anos minha existência, resolvi dedicar-me de corpo e alma à sua fabricação. Era uma época de grandes transformações sociais, o começo dos anos 70, e não havia ainda publicações sérias a respeito de alquimia. Comecei, como um dos personagens do livro, a gastar o pouco dinheiro que tinha na compra de livros importados, e dedicava muitas horas do meu dia ao estudo da sua simbologia complicada. Procurei 2 ou 3 pessoas no Rio de Janeiro que se dedicavam seriamente à grande obra, e elas se recusaram a me receber. Conheci também muitas outras pessoas que se diziam alquimistas, possuíam seus laboratórios, e prometiam me ensinar os segredos da arte em troca de verdadeiras fortunas. Hoje entendo que elas nada sabiam daquilo que pretendiam ensinar. Mesmo com toda a minha dedicação, os resultados eram absolutamente nulos. Não acontecia nada do que os manuais de alquimia afirmavam em sua complicada linguagem. Era um sem fim de símbolos, de dragões, leões, sóis, luas e mercúrios, e eu sempre tinha a impressionar de estar no caminho errado, porque a linguagem simbólica permite uma gigantesca margem de equívocos. Em 1973, já desesperado com a ausência de progresso, cometi uma suprema irresponsabilidade. Nesta época eu era contratado pela Secretaria de Educação de Mato Grosso para dar aulas de teatro naquele estado, e resolvi utilizar meus alunos em laboratórios teatrais que tinham como tema a Tábua da Esmeralda. Esta atitude, aliada a algumas incursões minhas nas áreas pantanosas da magia, fizeram com que no ano seguinte eu pudesse experimentar na própria carne a verdade do provérbio: aqui se faz, aqui se paga. Tudo à minha volta ruiu por completo. Passei os próximos 6 anos de minha vida numa atitude bastante cética com relação a tudo que dissesse respeito à área mística. Neste exílio espiritual, aprendi muitas coisas importantes, que só aceitamos uma verdade quando primeiro a negamos do fundo da alma, que não devemos fugir de nosso próprio destino, e que a mão de Deus é infinitamente generosa, apesar de seu rigor. Em 1981, conheci Han, o meu mestre, que iria conduzir-me de volta ao caminho que está traçado para mim. E enquanto ele me treinava em seus ensinamentos, voltei a estudar alquimia por minha própria conta. Certa noite, enquanto conversávamos depois de uma exaustiva sessão de telepatia, perguntei por que a linguagem dos alquimistas era tão vaga e tão complicada. Existem 3 tipos de alquimistas, disse meu mestre. Aqueles que são vagos porque não sabem o que estão falando, aqueles que são vagos porque sabem o que estão falando, mas sabem também que a linguagem da alquimia é uma linguagem dirigida ao coração, e não à razão. E qual o terceiro tipo? Perguntei. Aqueles que jamais ouviram falar em alquimia, mas que conseguiram, através de suas vidas, descobrir a pedra filosofal. E com isto, meu mestre, que pertencia ao segundo tipo, resolveu me dar aulas de alquimia. Descobri que a linguagem simbólica, que tanto me irritava e me desnorteava, era a única maneira de se atingir a alma do mundo, ou o que Jung chamou de inconsciente coletivo. Descobri a lenda pessoal, e os sinais de Deus, verdades que meu raciocínio intelectual se recusava a aceitar por causa de sua simplicidade. Descobri que atingir a grande obra não é tarefa de poucos, mas de todos os seres humanos sobre a face da Terra. É claro que nem sempre a grande obra vem sob a forma de um ovo e de um frasco com líquido, mas todos nós podemos, sem qualquer sombra de dúvida, mergulhar na alma do mundo. Por isso, O Alquimista é também um texto simbólico. No decorrer de suas páginas, além de transmitir tudo o que aprendi a respeito, procuro homenagear grandes escritores que conseguiram atingir a linguagem universal: Hemingway, Blake, Borges, Malba-Tahan, entre outros. Para completar este extenso prefácio, e ilustrar o que meu mestre queria dizer com o terceiro tipo de alquimistas, vale a pena recordar uma história que ele mesmo me contou no seu laboratório. Nossa Senhora, com o menino Jesus em seus braços, resolveu descer à terra e visitar um mosteiro. Orgulhosos, todos os padres fizeram uma grande fila, e cada um chegava diante da Virgem para prestar sua homenagem. Um declamou belos poemas, outro mostrou suas iluminuras para a Bíblia, um terceiro disse o nome de todos os santos. E assim por diante, monge após monge, homenageou Nossa Senhora e o menino Jesus.
No último lugar da fila, havia um padre, o mais humilde do convento, que nunca havia aprendido os sábios textos da época. Seus pais eram pessoas simples, que trabalhavam num velho circo das redondezas, e tudo que lhe haviam ensinado era tirar bolas para cima e fazer alguns malabarismos. Quando chegou sua vez, os outros padres quiseram encerrar as homenagens. Entretanto, no fundo do seu coração, ele sentia uma imensa necessidade de dar alguma coisa de si para Jesus e a Virgem. Envergonhado, tirou algumas laranjas do bolso e começou a jogá-las para cima, fazendo malabarismos. Foi só neste instante que o menino Jesus sorriu, e começou a bater palmas no colo de Nossa Senhora, e foi para ele que a Virgem estendeu os braços. Prólogo. O alquimista pegou um livro que alguém na caravana havia trazido. O volume estava sem capa, mas conseguiu identificar seu autor, Oscar Wilde. Enquanto folheava suas páginas, encontrou uma história sobre Narciso. O alquimista conhecia a lenda de Narciso, um belo rapaz que todos os dias ia contemplar sua própria beleza num lago. Era tão fascinado por si mesmo que certo dia caiu dentro do lago e morreu afogado. No lugar onde caiu, nasceu uma flor, que chamaram de Narciso. Mas não era assim que Oscar Wilde acabava a história. Ele dizia que quando Narciso morreu, vieram as Oréiades, deusas do bosque, e viram o lago transformado, de um lago de água doce, num cântaro de lágrimas salgadas. "Por que você chora?" perguntaram as Oréiades. "Choro por Narciso", disse o lago. "Ah, não nos espanta que você chore por Narciso", continuaram elas. "Afinal de contas, apesar de todas nós sempre corrermos atrás dele pelo bosque, você era o único que tinha a oportunidade de contemplar de perto sua beleza." "Mas Narciso era belo?" perguntou o lago. "Quem mais do que você poderia saber disso?" responderam, surpresas, as Oréiades. O lago ficou algum tempo quieto. Por fim, disse: "Eu choro por Narciso, mas jamais havia percebido que Narciso era belo. Choro por Narciso porque, todas as vezes que ele se deitava sobre minhas margens eu podia ver, no fundo dos seus olhos, minha própria beleza refletida." "Que bela história", disse o alquimista. O rapaz chamava-se Santiago. Estava começando a escurecer quando chegou com seu rebanho diante de uma velha igreja abandonada. O teto tinha despencado há muito tempo, e um enorme sicômoro havia crescido no local que antes abrigava a sacristia. Resolveu passar a noite ali. Fez com que todas as ovelhas entrassem pela porta em ruínas, e colocou algumas tábuas de modo que não pudessem fugir. Forrou o chão com seu casaco e deitou-se, usando o livro que acabará de ler como travesseiro. Ainda estava escuro quando acordou. Tivera o mesmo sonho da semana passada, e outra vez acordara antes do final. Levantou-se e tomou um gole de vinho. Depois pegou o cajado e começou a acordar as ovelhas, chamando cada qual pelo seu nome. Sempre acreditara que as ovelhas eram capazes de entender o que ele falava. Por isso costumava ler para elas os trechos de livros que o haviam impressionado. Nos últimos 2 dias, porém, seu assunto tinha sido praticamente um só: a menina, filha do comerciante, que morava na cidade por onde ia chegar daqui a 4 dias. Tinha estado apenas uma vez lá, no ano anterior. O comerciante era dono de uma loja de tecidos e gostava de ver as ovelhas tosquiadas na sua frente. Naquela ocasião, conversara por mais de 2 horas com a filha do homem. "Como aprendeu a ler?" perguntou a moça. "Como todas as outras pessoas", respondeu o rapaz. "Na escola." "E, se sabe ler, então por que é apenas um pastor?" O rapaz deu uma desculpa qualquer para não responder. Percebeu que estava sentindo uma coisa que nunca havia sentido antes: vontade de ficar morando numa mesma cidade para sempre. Com a menina de cabelos negros, os dias nunca seriam iguais. Mas o comerciante pagou-lhe o devido e pediu que voltasse no ano seguinte. Agora faltavam apenas 4 dias para chegar de novo à mesma aldeia. O dia começou a raiar e o pastor colocou as ovelhas seguindo em direção ao sol. "Elas nunca precisam tomar uma decisão", pensou ele. A única necessidade que sentiam era de água e de alimento. O rapaz lembrou que esteve até os 16 anos num seminário. Seus pais queriam que ele fosse padre, mas desde criança sonhava em conhecer o mundo. Certa tarde, dissera ao pai que não queria ser padre, queria viajar e ser pastor. O pai deu-lhe uma bolsa com 3 antigas moedas de ouro espanholas para comprar o rebanho e correr o mundo. Olhou o céu, e pelos seus cálculos estaria antes do almoço em Tarifa. Lá poderia trocar seu livro por um volume mais grosso, encher a garrafa de vinho, e fazer a barba. Tinha acabado de se lembrar que em Tarifa morava uma velha capaz de interpretar sonhos, e ele tinha tido um sonho repetido aquela noite. A velha conduziu o rapaz até um quarto no fundo da casa.
Você veio saber de sonhos, respondeu a velha. E os sonhos são a linguagem de Deus. Tive o mesmo sonho 2 vezes seguidas, disse o rapaz. Sonhei que estava num pasto com minhas ovelhas quando aparecia uma criança. Ela me pegava pelas mãos e me levava até as pirâmides do Egito, dizendo: se você vier até aqui, vai encontrar um tesouro escondido. A velha disse que não cobraria nada no momento, mas queria 1/10 do tesouro se ele o encontrasse. O rapaz jurou. A velha então interpretou: você deve ir até as pirâmides do Egito. Lá você encontrará um tesouro que lhe fará rico. O rapaz saiu decepcionado e decidido a nunca mais acreditar em sonhos. Sentou-se num banco da praça para ler o livro novo. Um velho sentou-se ao seu lado e começou a puxar conversa. O velho olhou o livro do rapaz e comentou que falava da incapacidade que as pessoas têm de escolher seu próprio destino, fazendo com que todos acreditem na maior mentira do mundo. Qual é a maior mentira do mundo? Indagou o rapaz. É esta: em determinado momento de nossa existência, perdemos o controle de nossas vidas, e ela passa a ser governada pelo destino. O velho apresentou-se como Melquisedeque, o rei de Salém. Pediu 1/10 das ovelhas do rapaz em troca de ensinar como chegar ao tesouro escondido. Para provar quem era, o velho abaixou-se e começou a escrever na areia da praça. Na areia, o rapaz leu o nome de seu pai e de sua mãe, a história de sua vida, e coisas que ele jamais contará a ninguém. Por que um rei conversa com um pastor? Perguntou o rapaz. O rei de Salém explicou ao rapaz o conceito de lenda pessoal, aquilo que você sempre desejou fazer. Quando você deseja uma coisa, todo o universo conspira para que você realize o seu sonho. O velho deu-lhe 2 pedras tiradas do seu peitoral de ouro, chamadas Urim e Tumim, uma preta que significava sim e uma branca que significava não, para ajudá-lo a ler os sinais. Santiago vendeu seu rebanho ao amigo e embarcou para Tanger, na África. Mas no primeiro dia em Tanger, num bar, confiou seu dinheiro a um rapaz que falava espanhol, alegando que precisava de um guia para ir ao Egito. O jovem roubou todo o seu dinheiro na praça do mercado enquanto Santiago se distraía olhando uma bela espada. Sem uma única moeda, Santiago chorou de desespero. Lembrou-se de Urim e Tumim e perguntou às pedras se a bênção do velho rei ainda estava com ele. As pedras disseram sim. Ele percebeu que precisava escolher entre ver-se como uma vítima de um ladrão ou como um aventureiro em busca de um tesouro. Procurando trabalho, Santiago encontrou a loja de um mercador de cristais situada no topo de uma colina íngreme. O negócio andava mal. O rapaz ofereceu-se para limpar os vasos de cristal da vitrine em troca de comida. Depois de trabalhar o dia todo, o mercador ofereceu-lhe emprego. Santiago ficou a trabalhar na loja de cristais durante quase um ano. Ele sugeriu ideias inovadoras: construir uma prateleira externa para atrair clientes e servir chá em copos de cristal para as pessoas que subiam a colina. As ideias foram um sucesso estrondoso e a loja voltou a prosperar. Durante esse tempo, o mercador ensinou a Santiago sobre a palavra Maktub, está escrito. O mercador revelou que seu grande sonho era ir em peregrinação a Meca, mas preferia manter o sonho apenas como uma ilusão para ter um motivo para viver. Quando reuniu dinheiro suficiente para comprar um novo rebanho de ovelhas e retornar para a Espanha, Santiago decidiu retomar a sua lenda pessoal e seguir rumo às pirâmides. Santiago juntou-se a uma caravana que atravessaria o deserto do Saara. Lá conheceu um inglês que estudava alquimia há 10 anos e viajava em busca de um famoso alquimista que vivia no oásis de Al-Fayoum. O inglês trazia carregamentos de livros pesados e tentava decifrar a Tábua da Esmeralda e a alma do mundo. Durante semanas, a caravana avançava lentamente pelas dunas. Santiago aprendia observando o silêncio do deserto e a linguagem dos sinais, enquanto o inglês lia seus livros. A viagem tornou-se perigosa quando guerras entre os clãs do deserto começaram a estourar, forçando a caravana a caminhar em silêncio e sem acender fogueiras à noite. A caravana finalmente chegou ao imenso oásis de Al-Fayoum, um terreno neutro com centenas de poços e milhares de tamareiras. Por causa das guerras de clãs, a caravana teve de permanecer lá indefinidamente. Enquanto ajudava o inglês a procurar o alquimista junto aos poços do oásis, Santiago conheceu Fátima, uma moça do deserto que ia buscar água. Foi amor à primeira vista. Todos os dias Santiago passava a encontrar Fátima junto ao poço. Fátima disse-lhe que era uma mulher do deserto e que entendia a busca pela lenda pessoal. Ela queria que ele fosse em busca do seu tesouro para que, ao retornar, o amor deles fosse completo. Certo dia, ao observar 2 gaviões lutando no céu sobre o deserto, Santiago teve uma visão profética: um exército invadindo o oásis. Ele procurou os chefes tribais de Al-Fayoum para alertá-los.
Os chefes concordaram em armar os homens, mas estabeleceram uma condição baseada na tradição. Para cada 10 inimigos mortos, Santiago ganharia uma moeda de ouro. Se o aviso fosse falso, ele seria morto. No dia seguinte, 500 guerreiros invasores atacaram o oásis, mas foram totalmente emboscados e derrotados pelas forças de Al-Fayum. Santiago foi nomeado conselheiro do oásis e recebeu 50 moedas de ouro. À noite, um misterioso cavaleiro negro vestindo túnica e trazendo um falcão no ombro desafiou Santiago com uma espada. Era o próprio alquimista. Reconhecendo a coragem do rapaz, o alquimista disse-lhe para vender o seu camelo, comprar um cavalo e prepará-los para seguir viagem rumo ao tesouro. O alquimista e Santiago partiram pelo deserto em direção às pirâmides. Durante a caminhada, o alquimista ensinou ao jovem a escutar o seu coração. O teu coração está onde está o teu tesouro. O coração do rapaz às vezes ficava medroso ou saudoso de Fátima, mas o alquimista explicava que o medo de sofrer é pior do que o próprio sofrimento. Eles foram capturados por um acampamento militar de um dos clãs em guerra. Para salvar a vida de ambos, o alquimista deu todo o ouro de Santiago ao general e afirmou que o rapaz era um poderoso alquimista capaz de se transformar em vento em 3 dias. No terceiro dia, no alto de um penhasco, Santiago conversou com o deserto, com o vento, com o sol e finalmente recorreu à mão que escreveu tudo. Um imenso simoom, tempestade de areia, levantou-se, e quando a poeira baixou, Santiago tinha aparecido do outro lado do acampamento. Impressionado, o general libertou-os e forneceu uma escolta. Chegando a um mosteiro copta, o alquimista derreteu chumbo e transformou em ouro usando a pedra filosofal, dividindo o disco de ouro em 4 partes. Uma para o monge, uma para si, uma para o rapaz e uma extra para o monge guardar para o rapaz. Santiago seguiu sozinho as últimas 3 horas até as pirâmides do Egito. Ao ver as majestosas pirâmides sob a luz da lua, ajoelhou-se e chorou. No ponto onde suas lágrimas caíram, começou a escavar. Pouco depois, salteadores abordaram-no, espancaram-no e roubaram seu ouro. Ao verem o rapaz a escavar, os ladrões julgaram que havia mais ouro ali. Um dos ladrões disse-lhe então rindo, não sejas burro. Eu também tive um sonho repetido neste mesmo lugar há 2 anos. Sonhei que devia ir até a Espanha, procurar uma igreja em ruínas onde os pastores dormiam com suas ovelhas e onde cresceu um sicômoro na sacristia. E que, se escavasse junto à raiz, encontraria um tesouro escondido. Mas não sou tão tolo a ponto de cruzar um deserto por causa de um sonho. O rapaz sorriu. Tinha encontrado o seu tesouro. Retornou à Espanha, à velha igreja abandonada, e escavou sob o sicômoro. Lá encontrou o baú cheio de moedas de ouro espanholas e joias preciosas. O vento do levante começou a soprar, trazendo o perfume do deserto e o som de um beijo de Fátima.